Fala pessoal da Mitologia, tudo beleza com vocês? Hoje a gente vai estar trazendo um tema novo aqui pra vocês, um esporte novo, né? Que a gente não chegou a falar e é um esporte muito popular no Brasil. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o voleibol, né? A origem do voleibol. O vôlei, que é o segundo esporte mais popular do nosso país, foi um esporte que a gente ainda não trouxe aqui, mas é um esporte que agrada a gente e a gente tá querendo falar dele um pouco hoje, né? Bom, então hoje vamos entender um pouco sobre a origem do voleibol. Eu sou o Pedro Rodrigues. Eu sou o Ramon Xavier. E tá começando mais um vídeo aqui no Mitologia do Esporte. Bom pessoal, para quem não sabe, o vôlei começou nos Estados Unidos, né? Foi onde ele se originou, no dia 9 de fevereiro de 1895. Criado por um homem, né? Ele era um professor, era um diretor, na verdade, na escola, chamado William George Morgan. E ele que foi quem inventou o voleibol. Ao inventar o voleibol e suas regras, Morgan estava pensando em um esporte em que não tivesse contato físico, né? Ou pelo menos tivesse um mínimo de contato físico. Porque para ele, muitas pessoas se lesionavam, né? Por causa do contato físico que existia no futebol, no rugby, nesses esportes ingleses que são mais antigos. Então ele pensava em um esporte onde não haveria contato e que pessoas, todos os tipos de pessoas, até idosos, pudessem praticar. No início do esporte ele não tinha um investimento adequado como os esportes de hoje. Por exemplo, na época não tinha uma bola própria do vôlei, né? Não tinha uma rede própria do vôlei. E esse era o grande detalhe da época. A bola de voleibol, eles usavam a câmara de ar do basquete para você como bola, né? Então, tipo, o peso era imenso. Esse era um problema para o esporte, já que eles tinham o intuito de fazer os idosos jogarem sem se lesionar, não é? Sem contar também que a rede não era própria do esporte também. Eles utilizavam o tênis, a rede do tênis, né? Então, tipo, o esporte foi criado pegando muito um pouquinho de outros esportes, né, na época. E atualmente, hoje em dia, se criou uma própria bola, uma própria rede, né, que é próprio para o esporte. Como muitos esportes americanos, né? O futebol americano foi influenciado pelo rugby, o beisebol pelo cricket e o voleibol também teve suas influências dos esportes britânicos, como o tênis. Nesse período, o esporte era conhecido por mintonete, que era um antigo nome do que se hoje conhece por voleibol. O nome só foi sugerido durante um período depois, pelo também professor de educação física Alfred Halstead. Não sei se a pronúncia está certa, mas foi ele que sugeriu o nome voleibol, né? Foi ele que sugeriu esse nome de voleibol e que agradou a maioria dos praticantes e do fundador Morgan, que tinha fundado. Então foi decidido que o nome passaria a ser esse. O pessoal de fato comprou a ideia, né, da época que todo mundo foi achando um nome legal e foi chamando desse jeito. E o Morgan acabou decidindo usar esse nome para o esporte, né, já que estava tão popular entre as pessoas, então por que não? Bom, e a gente trouxe para vocês uma linha do tempo das ascensões que o voleibol veio tendo ao longo dos anos, aí, desde o surgimento dele. No ano de 1900, o voleibol chega ao Canadá, o primeiro país fora dos Estados Unidos a praticar o esporte. Em 1908, o esporte vai para o país asiático, né, e começa a ser praticado pela China e pelo Japão. Curiosamente, o primeiro país latino-americano a praticar o vôlei foi o Peru. Inusitado, já que a gente é uma grande potência no vôlei. Em 1942, infelizmente, né, morreu o criador do vôlei. Aos 72 anos ele morreu aí, o George Morgan. Em 1947, pós Segunda Guerra Mundial, é fundada na França a FIVB, a Federação Internacional de Voleibol. Em 1949 foi realizado o primeiro campeonato mundial na Tchecoslováquia, que foi lá na Rússia. O campeonato mundial foi o masculino, nessa época ainda não existia o feminino. Já em 1951 é realizado o primeiro campeonato sul-americano de vôlei, e isso aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, e o Brasil foi campeão no masculino e no feminino. Em 1952 foi uma quebra aí de tabu para as mulheres, porque foi quando aconteceu o primeiro campeonato mundial feminino, né? Em 1964 o voleibol chegaria ao seu ápice, né? Foi quando ele passou a ser um esporte olímpico, que aconteceu na Olimpíada de Tóquio, no Japão. Bom, para quem não sabe, no dia 27 de junho é considerado o Dia Nacional do Vôlei. Não se sabe exatamente quando o vôlei chegou ao Brasil, mas acredito que ele foi introduzido pela ACM de São Paulo no ano de 1916. 6 anos após ser introduzido no Peru. O vôlei, diferente do futebol, tem 3 competições mundiais. Existe o Campeonato Mundial, que rola de 4 em 4 anos, e o último foi em 2018. Existe a Copa do Mundo, que rola de 4 em 4 anos, que a última foi em 2015 e terá esse ano 2019 novamente.
existe a Liga Mundial que acontece todos os anos. Bom, já que tem todas essas competições, a gente vai falar os países aí mais campeões, mas juntando os 3 torneios. Bom, o Brasil encabeça esse título no masculino com 22 medalhas de ouro entre as 3 competições. Seguido do Brasil vem a Rússia com 19 títulos. Em terceiro lugar fica a Itália com 13. Em quarto, né, onde o vôlei teve sua origem, vem os Estados Unidos com 8. Em quinto vem a Polônia com 4 títulos. E em sexto vem a Cuba com apenas 3 títulos. Já no feminino há um empate entre medalhas de ouro, né? Onde a Rússia e o Brasil têm 16 títulos no total. Em terceiro lugar vem a Cuba com 13 títulos. Em quarto lugar do feminino é a China com 12 títulos. Em quinto, os Estados Unidos com 7. E em sexto, o Japão com 6 títulos. Esses são os maiores vencedores dos campeonatos de vôlei do masculino e no feminino. Pô, agora só pra mostrar aqui pra vocês grandes nomes, né, do vôlei, como aí a gente já viu o Giba, né, acho que foi o mais recente. O Bernardinho, né, o técnico da seleção brasileira, que ficou muito marcado. Tem a Mariane, que ela é mais conhecida como Mari. A Paula Pequeno, tem o Serginho, enfim, o Brasil é um celeiro de atletas do vôlei de ponta, né? Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do Mitologia. A gente espera que vocês tenham gostado aí, né? A gente trouxe um conteúdo, nenhum conteúdo, mas um esporte diferente que a gente não tinha trazido ainda. E é isso aí, galera. Espero que você goste de voleibol, tenha interesse, é um esporte magnífico. É um esporte, é o segundo esporte mais popular e mais praticado no Brasil. É um esporte onde vocês viram que a gente é o maior vencedor no masculino e é também o maior vencedor no feminino, junto com a Rússia. Então vale a pena apoiar o voleibol e ficar de olho sempre nas competições. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Para você que já é inscrito ou você que está chegando agora, ativa o sininho para receber as notificações quando a gente estiver postando vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Fique à vontade para comentar, dar sugestão, dicas, falar o que você gostou. Se não gostou, não é nem que não deu dislike. Dá nos comentários aí o porquê que você não gostou. Não dá o dislike não, né? Dá o dislike e diz o que você não gostou. Valeu!